a nossa querida, amada, estimada audiência, que participa também ali, ó, comentando bastante, né? E vamos começar a semana aí já trabalhando aqui com os comentários à disposição para comentar todos os assuntos que você trouxer aqui à mesa, meu irmão. Bacana. Bom, e já vamos começar aqui com o nosso primeiro assunto. E, claro, a gente já faz também aquele convite para que você participe conosco aí no nosso YouTube, Cidades em Debate. Temos lá o nosso chat para você poder participar e também ser um dos nossos seguidores. É o convite que a gente já fez no começo, mas está aqui o endereço mais uma vez para você marcar e já participar conosco. E a gente já pede também, já começando o programa, para que você deixe aquela curtida, no caso do Facebook, né? E também aquele like, né? Aquele joinha no caso do YouTube, nas nossas páginas, que isso aí é o que nos engaja, né? É o que faz com que a gente seja mais conhecido cada vez mais. Então, cada joinha que você dá aí, pelo menos mais 5 pessoas vão estar nos conhecendo aí, né? Então é importante o seu joinha e esse é o pedido que a gente faz aqui, graças a você, que a nossa página vem crescendo, o nosso programa vem crescendo, então não vamos deixar, não vamos esquecer de dar aquele joinha que é importantíssimo, tá certo? Vamos falar do apagão, porque esse apagão aqui, eu vou falar para você, o apagão que atingiu 25 estados e mais o Distrito Federal no dia 15 de agosto foi causado por uma falha em equipamentos de transmissão no sistema que, à exceção de Roraima, interliga todo o fornecimento de energia elétrica nacional. A revelação do Operador Nacional do Sistema, o ONS, 2 semanas depois do ocorrido, pôs fim ao espetáculo protagonizado por ministros do governo Lula, que já no dia seguinte do apagão levantaram suspeitas de sabotagem, incentivando ilações que aproximavam o ocorrido dos atos do dia 8 de janeiro. Foi um triste espetáculo, né, que expôs os muitos danos de uma politização que ultrapassa os limites do bom senso. Ao menos 3 ministros de Estado, o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Justiça, Flávio Dino, e da Casa Civil, Rui Costa, participaram da tarefa de desinformar, disseminar insegurança e lançar dúvidas sobre a atuação da Eletrobras pós-privatização. Sem contar a contribuição da primeira-dama, Janja da Silva. No mesmo dia do apagão, ela postou nas redes sociais a mensagem: a Eletrobras foi privatizada em 2022. Com estardalhaço, foi acionado o aparato à altura da investigação de ameaças ao Estado Democrático de Direito envolvendo a Polícia Federal, que abriu um inquérito, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Nos dias subsequentes ao apagão, o país assistiu a um show de alarmismo e desinformação. A sensação de insegurança aumentou diante da divulgação de que os detalhes sobre as causas seriam conhecidos somente 45 dias depois. Criou-se um ambiente de instabilidade que em nada combina com o dever, a informação e a transparência do poder público em sua relação com a população. É lamentável que a difusão de teorias equivocadas tenha partido de integrantes do alto escalão do governo e de grande parte da mídia nacional. Vamos começar aqui pelo doutor Maurício. Doutor Maurício, isso aí causa alarmismo, quer dizer, parece que no caso o próprio Flávio Dino, que é o ministro de Segurança, ele está nos causando uma insegurança, que é o antônimo do que ele foi contratado para nos trazer. Como é que você vê essa questão? Olha, Santiago, são narrativas, né? Um instrumento que o Lula, enquanto governo, né? O governo Lula vem utilizando desde a campanha. Uma série de narrativas absolutamente equivocadas, algumas criadas de forma dolosa para, né, alcançar um objetivo, por exemplo, as eleições, mas se utilizando de fake news, de informações absolutamente desencontradas, e agora se utilizando das realidades, né, que vêm à tona, os problemas que a gente tem de falta de investimento, uma série de situações que é pública e notória no sistema produtivo de energia aqui do Brasil. Já não há nenhuma novidade, há algum tempo que há denúncias, desde a época do governo dele, anterior a esse, que não havia nenhum tipo de investimento nesse setor e precisava, né? Quem não lembra daquele apagão lá com a Dilma, aquela conta que se fez lá, que a gente estava pagando um investimento, enfim, não é nenhuma novidade, mas se utilizaram do mesmo artifício de narrativas para tentar ocultar a verdade, que é pública e notória,
falta de investimento nesse setor e colocar uma culpa, um culpado que pudesse lhe trazer algum tipo de favorecimento no futuro, ainda mais agora que vem se aproximando das eleições municipais e, obviamente, o governo Bolsonaro certamente terá influência nas próximas eleições. Então, qualquer ato que ocorrer no país e tiver algum aspecto negativo, o atual governo vai tentar macular a imagem dessa pessoa, né, do ex-governante, que tem alguma influência aí nas próximas eleições, para tentar minar a oposição no cenário de baixo para cima, ou seja, nos municípios, depois o governo de estado e, quem sabe, a União Federal lá no futuro. Então, essas narrativas são absolutamente equivocadas, mas fazem prática, é um esquema que eles realmente realizam de forma reiterada. Se a gente observar, não vai ser esse o único caso, e sempre é mais de um ator, né? 2 ministros, a Janja. Então, faz parte da cartilha do comunismo. Eles criam narrativas, mesmo que não sejam verdade, de tanto falar uma vez, 2, 3, acaba se tornando verdade, e lá na frente, depois de alcançado o seu objetivo, que é uma eleição, ou então o apagar político de uma determinada pessoa, no caso o Bolsonaro, ou os atores do 8 de setembro, eles vêm e revelam a verdade, como agora está acontecendo, que se trata, na verdade, de falta de investimento no setor. Então, Santiago, só mais uma narrativa, não me surpreende, e cabe às autoridades, né? Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, porque isso é uma calúnia, uma difamação, uma informação que desorienta, que faz com que aqueles que deveriam ser responsabilizados pela culpa na falta de investimento não são. Então, tem muita gente prevaricando aí, Santiago. Ô Marcelo, a gente viu que teve esse debate aí, que a gente está assistindo nessas imagens, né, logo depois do apagão, e até o doutor Maurício lembrou muito bem que no próprio governo da Dilma tivemos vários apagões, inclusive um deles tinham dito que a nossa parte lá de Itaipu tinha sido suspensa, enfim, né? Mas a gente já vê que esse problema de energia elétrica no Brasil já vem de muitos e muitos anos. Isso aí não é do governo Lula, isso aí é bem antes do governo Lula, mas o que chama a atenção é que todos eles falaram desse problema, né? Inclusive o próprio Bolsonaro falou que isso aí ia ser no próximo mandato dele uma espinha dorsal, né? Ia ser um dos itens principais, mas ele não foi reeleito, então também não tivemos e não sabemos se ele iria fazer ou se seria mais uma promessa política que a gente está vendo há anos. Enfim, hoje a gente vê que pela necessidade dos computadores, existe a necessidade de ar-condicionado. Então, se a gente imaginar o tamanho, a demanda que existe de ar-condicionados funcionando nesse exato momento, justamente para refrigerar as máquinas, enfim, que é necessário, a gente vê que tem um aumento de pelo menos o dobro, né? Tanto que agora nessa negociação, porque já venceram 50 anos lá de Itaipu, né? E o Brasil agora, se quiser energia da parte do Paraguai, vai ter que comprar. E é o que o Lula parece que estava negociando com o presidente do Paraguai, deixando as diferenças de lado e vendo as necessidades. Quer dizer, existe realmente essa falta de energia. Então, estamos trabalhando no limite, não é de hoje. Mas o que chama a atenção é que o governo vem realmente com mais uma narrativa, né, o Marcelo, pondo a política na frente da necessidade. É isso que a gente não quer. O povo já sabe identificar o que está acontecendo ou não sabe? Claro que sabe. O doutor Maurício já comentou bem, né? O que a gente espera de um gestor, né, principalmente de um ministro, né, é que tenha pelo menos a responsabilidade de aguardar a apuração dos fatos para depois trazer aí a público uma opinião concreta, não um factoide, né? Mas o que a gente vê na mídia são esses personagens querendo aparecer mais que o outro, né? Parece um show aí de stand-up, né? Porque você vê narrativas e você começa até a dar risada, né? Porque eles não falam alho com bugalho, né? Não tem ligação as narrativas e tudo mais, né? Eles querem desconstruir o que foi feito ou até mesmo o que não foi feito, né?
o que não foi feito. E como essas obras, né, são obras estruturantes e são obras que não aparecem para o povo, né, e o povo, obviamente, não vendo a obra, olha só, hein, olha que importante. Eleição está chegando, hein? Eleição está chegando, 2024, eleição para prefeitos, né? O povo não verifica, né, aquelas obras que são estruturantes, obras que garantem o futuro da cidade, né? O povo só vê as obras que são aquelas obras que maqueiam a cidade, né? Aquela pinturinha, aquela estátua, né? Uma calçada arrumadinha, né? Onde tem bastante movimento, enfim, é o que o governo atual vai querer fazer e faz, né? Ele quer chamar a atenção daquilo, né, que traz voto para ele, não é mesmo? Então, eles não fazem essas obras estruturantes. Quando você não atua nessas obras estruturantes, começa a ter problema como esse. E, ó, é só o começo, hein? Poderemos ter outros problemas muito sérios. O governo anterior estava se preparando aí, se é que já não começou, né, a preparar os parques de energia eólica, né, que iria diminuir bastante o custo de produção, né, e ia favorecer muito o Brasil em termos de produção. Mas a distribuição ainda é precária, precisa melhorar muito, né, precisa melhorar muito. Mas isso aí não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né, com a privatização lá da Eletrobras. Olha, é triste a gente ver essas pessoas que ganham bem, ganham muito bem, para ficar falando asneira e besteira lá em Brasília. O Marcelo falou um negócio importante, né, o Paulinho? Parece que nós contratamos fofoqueiros, né? E não pessoas que, de repente, estão a fim de ajudar, contribuir com o Brasil. O que me chama muita atenção é que a gente vê que as grandes 3 lideranças, né? Nós estamos falando aqui do Alexandre Silveira, que é justamente o ministro de Minas e Energia, é isso que a gente está vendo aí, discursando até agora. Quer dizer, o próprio ministro da Minas e Energia, que era um cara para falar, ó, pessoal, desarmou um disjuntor lá, isso é normal, é para tranquilizar, é o cara que estava botando lenha na fogueira. Junto com o Alexandre Silveira, estava lá o Flávio Dino, que é o da Justiça, e o da Casa Civil, o Rui Costa, né, participando aí dessas desinformações do país. É um caso grave esse aí, não é não, Paulinho? Nossa, Thiago, isso aí é a fake news do amor, né, cara? O amor venceu. Então, se você fala um negócio desse, com certeza você já estaria depondo lá na frente do Alexandre de Moraes, você estaria respondendo o inquérito de atentado violento aí à democracia brasileira. É uma fake news. As pessoas não esperaram nem apuração para ver o que aconteceu na realidade. Parece, né, que eu andei lendo aí, parece que teve um lançamento de energia eólica lá no Ceará, as produtoras que foram lançadas justamente onde a gente tem esse problema, que são as redes, né? Lançaram um volume muito grande de energia eólica na rede, parece que a rede não suportou. Teve mais um outro problema também aí, que também não foi falado, e aí aconteceu esse apagão, mas isso aí, esse problema estrutural já vem há anos, né? A gente já sabe há anos que o Brasil tem esse problema na parte elétrica, na parte de transmissão elétrica, né? Você tem problemas aí que você não pode construir torres, né, de geração elétrica, porque passa em reserva indígena. Os índios não deixam construir torres, né, elétricas ali para levar a eletricidade para determinados países, para determinados estados do nosso país, porque não autoriza a construção daqueles postes gigantescos elétricos, essas coisas todas. Roraima, cara, é que nem você falou bem aí no começo da sua introdução, Roraima não faz parte do nosso sistema elétrico, cara. É um absurdo. Roraima não faz parte. A grande parte de geração elétrica de Roraima é termo, é movida a óleo diesel, a combustível fóssil. É um absurdo, cara. Eles não têm essa ligação com o sistema elétrico justamente
porque essas ligações não deixam acontecer. Né? A FUNAI, os índios, não deixam fazer torre de transmissão em cima das reservas indígenas. E aí fica por isso mesmo, né? O nosso Brasil é uma esculambação, né, cara? A Janja vi falar que aconteceu isso porque a Eletrobras foi privatizada em 2022. Para! Eles querem mais o quê? Mais um cabide de emprego para colocar as amigas da Janja lá para ser diretora da Eletrobras, para ser diretora executiva. Flávio Dino escondeu as fitas, sumiu com as fitas do 8 de janeiro, vem falar de fake news, vem falar de... Esse povo que fica comentando esse tipo de coisa não tem a mínima moral, né, para falar um negócio desse. E espero que a diretoria da Eletrobras, né, e seu corpo jurídico, que nem falou bem o doutor Maurício aí, entre com ação contra esse povo todo. O calúnia e difamação, porque eles falaram que houve um boicote, houve uma retaliação aí da Eletrobras, que não sei o quê. Então, eu acho que a Eletrobras tem que entrar com ações aí individuais. Acho que tem que entrar com ações individuais em cima do ministro de Minas e Energia, em cima do ministro da Justiça, em cima da nossa querida primeira-dama. Tem que entrar com ações, né? E responder pelo que falaram. Eles não falaram besteira? Você tem que responder pelo que você fala. Se eu estou falando besteira aqui, eu também vou responder pelo que eu estou falando.